Tivemos um hatch tigre. Muito boa essa arte aí do Palmeiras. E começamos então mais um pós-jogo aqui no Calma Parmeira. Ó, já convido vocês a deixarem o like e o hype para ajudar o meu conteúdo a chegar para mais pessoas. Esse é um pós-jogo com bastante análise, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda aí o nosso trampo. Se inscreve no Calma Parmeira, mas também deixa sua opinião. O que vocês acharam do jogo? Já deixa aqui nos comentários e bora pra análise depois da vinheta. Ó, só pra gente começar com as estatísticas, tá? Palmeiras teve 61% de posse de bola contra 39% do Inter, 20-7 em finalizações, 6-0 em grandes chances, 2 defesas do goleiro do Palmeiras, 4 do Inter e 7 escanteios pro Palmeiras contra 1 do Inter. E a gente percebe uma coisa, o Palmeiras fez 4 gols em 6 grandes chances, um aproveitamento muito bom. A eficácia, que era o problema do Palmeiras, hoje não foi o caso, a eficácia foi muito boa. De 6 grandes chances, o Palmeiras converteu 4. Então, bom, um ponto para a nossa comissão, para os nossos jogadores que treinaram e se aperfeiçoaram em algo que a gente vem criticando há muito tempo, a falta de eficácia. O Palmeiras foi a campo com o Everton, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Evangelista, Facundo Torres, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes, enquanto o Inter foi com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Ricardo Matias. E o Palmeiras já começou com tudo, tá bom? Mas eu quero destacar aqui, primeiramente, uma imagem sobre a marcação e que muita gente estava se questionando, acho que foi a coisa que a gente mais falou na data FIFA aí, com falta de jogos do Palmeiras, sobre como jogaria o Andreas Pereira. Seria como um 10, seria como um 8, seria no lugar do Evangelista? E sim, faz sentido ele jogar no lugar do Evangelista quando a gente olha para essa imagem aqui, ó, da marcação na saída de bola do Inter, né? Aqui o jogo já estava 1-0, mas é isso, em todos os jogos. A gente percebe aqui que o Evangelista, ele marca como quase um meia camisa 10. Aqui em cima a gente vê o Flaco Lopes marcando um dos zagueiros, o Vitor Roque marcando o outro zagueiro que não está na imagem, e o primeiro volante ele é marcado pelo Evangelista, pelo camisa 8, ou seja, Andreas Pereira pode sim se encaixar nessa posição de camisa 8, porque o camisa 8 no Palmeiras não joga exatamente como um segundo volante que fica lado a lado com o camisa 5, e sim como um 10 que às vezes recua. Então, acho que tá meio desenhado aí qual que vai ser a ideia pro Andreas Pereira. E o Palmeiras abriu o placar, irmão, olha isso aqui, ó. Felipe Anderson, olha o corpo do Felipe Anderson, todo indicando um passe para dentro da área, todo indicando um passe aonde está o corpo dele, o campo de visão dele é esse, ele está olhando para frente e ele quebra o pé de primeira para deixar o Vitor Roque na cara do gol e fazer o primeiro gol do Palmeiras. Na moral, Palmeiras começou avassalador, mas o Felipe Anderson joga muita bola e a gente já falou muito sobre isso, sobre a forma como o Palmeiras às vezes demorava para tomar a decisão, né, do que fazer, sempre dava um toque a mais e não conseguia acertar o timing do último passe, da finalização, e hoje parece que isso foi corrigido em vários jogadores, né? Teve um lance no jogo contra o Corinthians que eu mostrei aqui que o Felipe Anderson deu um passo a mais antes de tocar a bola pro Flaco Lopes, acabou não dando em nada. Hoje isso aqui já tava afiadinho, ó, bola de primeira, escondeu a intenção do passe e o Vitor Roque abriu o placar com 3 minutos, assim, um golaço, mas que bola do Felipe Anderson. E assim, Palmeiras jogando fino, tá? Flaco Lopes quase fez o segundo, poucos minutos depois desse lance que a gente tá vendo aqui, imagens da Mariana Palota, tá? Nossa parceira, olha essa tabelinha que quase saiu com o Vitor Roque, mas assim, por pouco, Flaco Lopes, ó, ia deixar o Vitor Roque na cara do gol para fazer mais um gol. Palmeiras jogando por música nesse início de jogo. E a dupla de ataque funcionando muito bem. O Flaco saindo para buscar o jogo, como a gente viu nesse último lance, agindo como um meia. E o Vitor Roque vindo como um ponta que vem por dentro, né? Um falso ponta, né? Por exemplo, nessa jogada, ele veio pela ponta, trouxe para dentro, virou o jogo, virou até um pouco atrás aí do pé bom do Kelvin, que ainda conseguiu dominar bem, bateu em gol, o goleiro fez uma baita defesa. O árbitro, o bandeirinha, né, marcou um impedimento, mas teria sido gol, teria sido validado esse gol, porque ele estava atrás da linha da bola e o VAR teria revisado. Então assim, Palmeiras em 10, 15 minutos de jogo já poderia estar com 3-0 no placar tranquilo. E o melhor que o Inter fez no primeiro tempo foi essa falta cobrada aqui pelo
Alan Patrick, né, numa falta feita pelo Gustavo Gomes, tomou até amarelo, inclusive, uma falta importante que ele fez ali para matar um contra-ataque. Nada demais, né? Acho que o único risco que o Palmeiras sofreu no primeiro tempo. A gente percebeu também um Flaco muito livre, muito confiante, ó. Bateu essa bola aqui, passou bem perto do gol, assim, mas ele tava não só como um atacante, mas como um meia mesmo, conduzindo bola. Uma coisa que tá chamando muita atenção no Flaco Lopes é essa condução de bola, ele vindo como um meia, como um camisa 10 mesmo, buscando, driblando, indo pra cima, finalizando, assim, jogando muita bola o Flaco Lopes, tá bom? Jogando muita bola, um dos melhores em campo. É que o Vitor Roque, pô, roubou o jogo pra ele, mas o que jogou de bola o senhor Flaco Lopes hoje é coisa de maluco, tá? Precisamos destacar isso. E o segundo gol foi essa jogadaça do Flaco Lopes, conduziu, bola no Facundo Torres, que ó, muito bem, não foi egoísta, tocou pro Vitor Roque, que fez o segundo gol dele no jogo, tá bom? O Vitor Roque tá assim, cravando tudo quanto é jeito, fez de esquerda, fez de direita, vai fazer mais um ainda. Pô, surreal o que tá jogando bola Vitor Roque e Flaco Lopes. Surreal o que tá jogando bola Vitor Roque e Flaco Lopes. Esse lance aqui, ó, depois de 1 minuto e meio de posse de bola, bola esticada, defesa do Inter perdidinha, jogadaço e o Facundo quase faz o gol. Facundo jogando bem, cara. Facundo jogando bem. Palmeiras jogando muita bola. E aqui a gente vai então pro lance do terceiro gol, que aqui é onde eu quero fazer uma análise um pouco mais precisa. Eu falei agora do passe do Facundo Torres, que foi o grande alvo de críticas da escalação do Abel. Facundo Torres que fez uma partida honesta, boa, tá? Dá pra dizer que ele fez uma boa partida. E aqui, o gol do Evangelista, a gente precisa dar os méritos para a movimentação do Facundo Torres. Vamos lá. Jogada ensaiada de escanteio, escanteio curto, né? Bola chegou no próprio Facundo, que ó, no que ele toca essa bola pro Felipe Anderson, repara numa coisa, são 2-2. Tá, você vai ver outros jogadores ali, faz parte. Você tem um jogador aqui que eu não sei quem que é, que ele tá numa sobra, e você tem um Piquerez solto. Eles não estão em encaixes de marcação. Existem 2 encaixes de marcação. O jogador que tá no 1x1 com o Felipe Anderson e o jogador que tá fechando aqui o passe com o Facundo Torres. Então, são esses 2 encaixes de marcação. Mas você tem um Piquerez ali fazendo superioridade numérica de um lado, e de outro lado você tem superioridade numérica do Inter com esse jogador que tá na sobra, certo? Primeiro ponto que a gente precisa ver é isso, 2-2, com jogadores na sobra. Bola é obviamente tocada para o Piquerez, que é o cara que estava livre, era o passe óbvio, mas aqui tá o detalhe. O jogador que estava no Facundo Torres tem que trocar, tem que sair do Facundo Torres para ir no Piquerez, isso é básico, marcação por encaixes. O Felipe Anderson ainda tem o dele, e o Facundo Torres ele tá nessa zona neutra, onde ele pode atacar a área, e muitas vezes o jogador ataca a área, porque ó, a marcação dele deu as costas para ele vai atacar a área para fazer a jogada aguda. Ou ele pode fazer o que ele vai fazer aqui, e que eu deixei bem destacado. Ele vai fazer uma movimentação na zona central entre os 2 marcadores do Inter. Por quê? Porque quando ele ataca esse meio entre os 2 jogadores, ele chama a atenção do marcador do Felipe Anderson. Então ele tira o marcador do Felipe Anderson e traz para ele. Basicamente é isso. Olha como essa jogada vai se desenrolar. Movimentação inteligentíssima, ó. Deu o gato, ó. Vou até voltar, ó. Olha como ele vai dar o gato. Vai fingir que vai para a área, ó. Ó. Vai fingir que vai para a área. No que ele dá esse gato e vem buscar, ele chama a atenção do marcador do Felipe Anderson, ó. Recebeu, o marcador do Felipe Anderson já tá com ele. E aqui o Felipe Anderson tá completamente livre. Completamente livre, porque toda essa jogada, tanto o Piquerez que foi até o fundo e tanto o Facundo que atacou esse espaço intermediário, levando o marcador para o fundo, levou essa galera toda para o fundo e deixou a intermediária livre pro Felipe Anderson receber essa bola. E aí vocês sabem muito bem o que vai acontecer. O Felipe Anderson bate em gol e no rebote o Evangelista faz o terceiro gol do Palmeiras. Então, um gol. Mérito do Evangelista, que foi safo, do Felipe Anderson que bateu em gol, mas a gente precisa dar os créditos também pro Piquerez e pro Facundo, que fizeram movimentações muito inteligentes e levaram para longe os marcadores do Inter para que o Felipe Anderson pudesse chutar em gol. Temos que dar os méritos, tá? Facundinho foi bem hoje. E de uma jogada de bola longa pro segundo pau saiu o gol do Vitor Roque, a escorada do Gustavo Gomes, gol do Vitor Roque, que assim, jogou muita bola hoje, mas estava com faro de gol, uma coisa completamente louca, tá? E assim, uma jogada que o Palmeiras sempre fez muito bem e não fazia mais, né? Essa bola escorada no segundo pau, funcionando muito bem, o Palmeiras matando o jogo no primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, o jogo volta no segundo tempo, Palmeiras melhor, o Inter querendo se defender, né, para não tomar mais. Foi um jogo que ficou morno, o Palmeiras administrou,
fez testes, né, até pensando no jogo contra o River Plate, não tem por que se desgastar. E aí o Abel, com 15 minutinhos ali, fez as duas primeiras alterações, onde ele fez o que a galera tava esperando, né? Ele tirou simplesmente o Gomes para colocar o Bruno Fux. Exatamente, né? Ele fez o que todo mundo pedia, botou o Fux. Tô brincando, obviamente. Deu um descanso pro Gustavo Gomes, mas a substituição que todo mundo esperava, tirou o Evangelista e colocou o Andréas Pereira para fazer aquela posiçãozinha aqui que o Evangelista estava fazendo, tá? Eu já vou falar sobre isso, mas primeiro, se liga no clima do Allianz Parque no momento em que entrou o Andréas Pereira. Se liga só. Ovacionado. E aí o Palmeiras até tomou um gol do Inter, né? Um gol assim num lance ali espirrado e tal, gol do Carboneiro. Mas aí o Abel seguiu fazendo trocas e fez testes muito interessantes que a gente falou, inclusive, nas últimas lives. Primeiramente, né, ele colocou o Sosa no lugar do Felipe Anderson, e faz sentido, fez a função ali do Felipe Anderson. Ele colocou o Veiga no lugar do Flaco Lopes, e eu vi muita gente falando aí, principalmente na transmissão, os comentários de transmissão, porque ele tirou a dupla de ataque. Não, o Veiga jogou na mesma posição que o Flaco Lopes. O Flaco Lopes é um atacante que sai da área e vira um 10. O Veiga iniciava as jogadas como um atacante que saía da área para virar um 10. O Veiga hoje, pelo jeito, é enxergado como um substituto do Flaco Lopes e não do Maurício. E faz muito sentido. A gente já vai falar da partida do Veiga. Inclusive, Rafael Veiga também foi muito aplaudido. Isso é uma coisa que, ele não tava num clima bom com a torcida deu muita moral pra ele, ó. Solta o som. Muito aplaudido, ó. Inclusive a voz de Mariana Palota, nossa parceira aqui do Canal Parmeiro, do Porco em Debate, e que mandou essas imagens pra gente. Então agradecer a Mari aí pelas imagens que, abrilhantaram demais nosso pós-jogo. Vocês estão curtindo? Então vocês vão dar uma moral lá, aqui no destaque tá o link do Instagram da Mari, do Porco em Debate. O canal do Porco em Debate tá aqui na descrição e também no título do vídeo. Então vamos dar uma moralzinha lá, e calma aí que não acabou ainda não, porque o Abel promoveu uma mudança que a gente tava cantando essa semana. Quem viu as lives viu, quem acompanha o conteúdo acompanha. Sim, foi pro jogo. Bruno Rodrigues entrou no lugar do Vitor Roque depois de 1 ano e 8 meses sem jogar, e sim, ele entrou nessa posição mesmo como uma dupla de ataque com o Veiga. Bruno Rodrigues sendo um atacante de espaço. Não teve muitas movimentações, tá? Mas teve um lance muito importante dele, já vou mostrar aqui. E o Veiga saindo para armar o jogo, como faz o Flaco Lopes. Então, foi basicamente Flaco e Vitor. Foi Veiga e Bruno. Foi a mesma dinâmica. E o Andréas Pereira fazendo a mesma dinâmica do Evangelista. Então, assim, o Abel fez testes e já indicou onde ele enxerga cada um desses três nomes, principalmente. O Andréas é no Evangelista, o Veiga é no Flaco, o Bruno Rodrigues é no Vitor Roque. Embora ele possa fazer a do Sosa, mas eu acho que a princípio ele briga ali com o Vitor Roque. E aqui tá muito claro isso, ó. A gente percebe a mesma dinâmica, ó. Esse que tá marcado aqui é o Andréas Pereira, como o cara que marca o primeiro volante, e a dupla de ataque, ó. O Veiga, que seria o Flaco Lopes, e o Bruno Rodrigues do outro lado, que seria o Vitor Roque. Claro que eles estão numa linha mais baixa, eles não estão marcando alto, porque o Palmeiras estava ganhando por 4-1, não tinha por que subir essa marcação. Mas a mesma dinâmica que a gente viu lá no primeiro tempo, com o Evangelista, Flaco e Vitor Roque. E para esse camisa 8, que é o Andréas, funcionar como um cara que vai grudar no primeiro volante, o primeiro volante do Palmeiras, ó, tem que ficar caçando o segundo volante. Ele não, esse segundo volante do Inter, qualquer time, ele sempre vai tentar trabalhar no entrelinhas aqui, ó, entre o volante alto do Palmeiras, que é o segundo, e a linha anterior. Então o Aníbal Moreno faz muito sentido nessa formação, porque ele caça esse cara, ele não deixa esse cara receber livre na entrelinhas. Então é importante você ter um caçador para poder ter esse camisa 8 solto. Se é um cara como o Emiliano que não caça tanto, talvez o Andréas tivesse que dar um passo para trás. Então entende como o Aníbal Moreno nessa formação, ele propicia que o nosso camisa 8, o Andréas Pereira no caso, ou o Evangelista, possa dar um passinho à frente, porque ele caça o jogador que vai tentar buscar esse entrelinhas, e é muito difícil você se desvencilhar do Aníbal Moreno. Então parece que o Palmeiras está bem azeitadinho para esse resto de temporada.
E isso muito me agrada. Inclusive, deixa a opinião de vocês, se vocês estão gostando dessa forma nova como o Palmeiras está jogando. E por fim, ó, o Veiga saiu para armar, ó, recebeu, dominou, pifou o Bruno Rodrigues que tentou de cobertura e o goleiro defendeu. A mesma dinâmica de Flaco Lopes e Vitor Roque. Olha, temos agora um ataque reserva. Veiga e Bruno Rodrigues, vamos ver, né? Pode ser o Luigi, mas o Bruno Rodrigues entrou bem. Poderia ter feito um golaço, tá? O goleiro foi bem, acho que o Bruno Rodrigues até tomou uma boa decisão ali, se movimentou muito bem, e o Palmeiras poderia ter feito o quinto numa jogada muito especial entre o Veiga, que tá voltando, e o Bruno Rodrigues, que tá voltando de muito tempo. Então, assim, foi um jogo bem bacana, rapaziada, foi um jogo bem bacana. Palmeiras vence por 4, não poderia ter feito mais. Se não fosse o jogo do meio de semana contra o River, Palmeiras não tiraria o pé e teria feito uma goleada maior. A verdade é essa, Palmeiras está melhorando na reta final da temporada, na parte mais importante da temporada. Esse é o momento para o Palmeiras melhorar, e é o que está acontecendo. Eu quero saber a opinião de vocês. E outra coisa, deixa aqui nos comentários, vocês estão gostando de análise desse jeito? Eu poderia abrir uma live e ficar trocando ideia, mas eu prefiro trazer um conteúdo mais produzido, para trazer conteúdo relevante para vocês, porque abrir live, ver coletiva do Abel, já todo mundo faz. Então por que a gente não tenta fazer algo diferente, né? Um pós-jogo nessa dinâmica diferente. Se vocês gostaram, então, like e hype. Deixou o like e o hype, vocês vão ajudar bastante o meu trabalho, e isso vai chegar para outros palmeirenses. Se os números forem bons, eu continuarei fazendo dessa forma, fechou? Deixa sua opinião aí do jogo, sua expectativa para o jogo contra o River. Agora é Libertadores, meu amigo. E uma gratidão, ó, Mari Palota, minha parceira. Teremos muitas parcerias como essa daqui pra frente. Se vocês gostarem, vão lá no Instagram, encham ela de elogio. Fala, mano, as imagens que você mandou aí, elas foram cruciais para esse pós-jogo ficar muito pica. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo, então. Avante palestra!